A paz, nosso Senhor Jesus Cristo, a todos os irmãos em Cristo Jesus. Passando aqui para agradecer, em primeiro lugar, a Deus por mais essa oportunidade de estarmos aqui para louvar e engrandecer o nome do nosso Deus. Também para pedir desculpa a todos aqueles que estão inscritos no canal, que têm me acompanhado. Perdão aí os vídeos não gravados, né, durante esse período que eu passei aí parada, que eu tive que resolver algumas coisas, irmãos. Estava muito difícil aqui, principalmente a questão da internet, mas deu tudo certo, né? Graças a Deus. E eu quero estar aqui, né, gravando os vídeos, né? Que eu não gravar num dia, eu vou gravar no outro. Mas eu quero estar aqui, trazendo a palavra do Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, fazendo a obra do Senhor Espírito em verdade, levando a palavra dele aonde ele me colocar. Amém? Desde já agradeço cada um, né, por me acompanhar, por compartilhar os vídeos, por se inscrever no canal. Que Deus continue abençoando a sua vida, porque esse canal é nosso. Nós estamos aqui fazendo a vontade do nosso Senhor Jesus Cristo, porque a própria palavra do Senhor Jesus, ele disse em sua palavra: ide de todos e pregai o evangelho. Então nós estamos aqui juntos, né, nesse propósito de trazer a palavra de Deus, de pregar a palavra de Deus. Glória a Deus, aleluias. Desde já agradeço, irmãos, aí pela consideração, amém? Pelo carinho. E desde já peço que aqueles que ainda não se inscreveu, que se inscreva. Aqueles que estão aí, que possa compartilhe, me ajude aí nesse canal. Vamos fazer a obra do Senhor, porque Jesus está voltando, irmãos, a qualquer momento. Amém? E hoje eu gostaria de deixar uma reflexão da palavra de Deus, que se encontra no livro de Lucas, capítulo 18. É uma passagem bem conhecida, onde fala sobre o juiz iníquo. Amém? Que Deus possa estar nos abençoando neste momento, nesta hora. Poderoso Deus, maravilhoso Pai. Paizinho, que neste momento, Senhor, entrando aqui na Tua palavra, que nós venhamos gravar, né, essa palavra na tábua do nosso coração, para a nossa edificação, para o nosso renovo, para o nosso aprendizado, para o nosso temor no Senhor. Glória a Deus, aleluia, que o Senhor possa levar essa palavra àqueles que precisam, que necessitam, né, que cada coração que venha receber essa palavra, que ele venha ser quebrantado, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém? Está escrito, irmãos, a parábola do juiz iníquo. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disso disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte a me importunar muito. Somente até aqui, irmãos. Amém? Glória a Deus. Então, irmão, essa parábola era Jesus. Estava ali, diante de seus discípulos, diante daquela multidão. E o Senhor Jesus Cristo começou a contar, né, essa parábola, né? E com essa parábola ali, Jesus ele nos traz hoje também, né, para a nossa vida hoje, que bem no início já está dizendo que nós devemos o quê? Orar, né? E nunca desfalecer. Que em meio às nossas dificuldades, em meio às nossas lutas, nós nunca devemos de parar de orar. Se estamos chorando, oramos. Se estamos alegres, oramos. Em todo momento, irmão, nunca devemos desfalecer na oração, se esfriar na oração. Nós temos que estar firme, perseverante, né, perante o Senhor todos os dias da nossa vida em oração. Porque, irmãos, o mundo já é do maligno. Então, nós não temos mais, assim,
É raro você não viver numa família, não ter um problema, numa família não ter uma adversidade, você não viver na situação de estar sempre, parece que está pisando em isopor, né? Quando você menos espera, você está bem, quando você menos espera, já aparece um problema. Então, o inimigo, ele não está brincando. O inimigo, ele não está perdendo tempo. Infelizmente, somos nós que perdemos tempo. Porque em meio a alguma dificuldade, tem pessoas, né, que esmorece, né? Acaba ficando por uma frustração, começa a se esfriar na oração, às vezes abre até a boca em querer culpar o próprio Jesus pelos seus problemas. E nós não devemos agir dessa forma. O que nós temos que fazer é glorificar a Deus todos os dias na nossa vida. Porque se deitamos, dormimos e acordamos é pela permissão do Senhor. Se comemos é pela permissão do Senhor. Tudo que acontece na nossa vida, glória a Deus, aleluia, tem um propósito de Deus. Glória a Deus, aleluias. E nem sempre desertos e lutas, problemas, é o Jesus que permite acontecer na nossa vida. Somos nós mesmos que permitimos, como pastora Valquíria, através das nossas ações, através das nossas atitudes. Porque muitas vezes Jesus, ele mostra o caminho, como a decisão, a direção certa, para que nós venhamos seguir, e nós deixamos que a nossa carne nos desvie para outro caminho. E aí onde está a ação, né? E a atitude. Então, por causa dessas atitudes, dessa ação, nós escolhemos aquilo que nós plantamos. Então, caímos numa dificuldade, caímos no problema. Por quê? Porque nós agimos não ouvindo a voz do Senhor, mas deixando que o nosso eu, né, nos oriente. E não é dessa forma. Nós temos que ouvir a voz de Deus. Nós temos que ouvir a direção do nosso Senhor Jesus Cristo, que é quem caminha a nossa vida, que é quem nos permite andar no caminho certo, no caminho correto. Porque o próprio Jesus, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, se ele mesmo diz, por que não seguir? Então, se nós desviamos desse caminho, nós vamos colher aquilo que nós estamos fazendo. Então, vai vir um problema, vai vir a aflição, vai vir problemas que a gente acha que não tem solução, mas quando você para e começa a ter o temor do Senhor, aí as coisas começam a mudar. Por quê? Porque você tem o temor do Senhor e você começa a ouvir a voz de Deus. E tudo com Deus dá certo na sua vida. Quando você ouve a voz do Senhor, quando você obedece, quando você tem esse propósito com Ele, de orar, de entregar sua vida para Ele todos os dias, de entregar a sua família, os seus caminhos, Deus, Ele vai te dar a direção certa para que você venha receber a sua vitória. Porque em meio às lutas, quantas e quantas vezes essa viúva ela não foi até ali, né, diante daquele juiz, pedir àquele juiz, se humilhar perante aquele juiz, estar ali sempre, todos os dias, e da mesma forma que ela ia, ela também orava a Deus, né? Ela entregava para Deus. E em todos os dias que ela estava perante aquele juiz, que ela levava ou não, ela voltava e estava diante de Deus. Né? Ela estava perante o Senhor. Ela não desistiu, ela continuou orando e indo como? Com a direção do Senhor. Ela sempre colocando o Senhor à frente. Irmãos, quando a gente coloca Deus na nossa vida, quando nós deixamos que o Senhor Jesus Cristo, Ele assuma o controle da nossa vida, as coisas só não vai dar certo se você desviar do caminho de Deus. Se você desviar do caminho de Jesus, da direção do Senhor. Mas se você persevera em oração, o segredo dessa viúva foi a persistência. Ela persistiu, ela orava, né? Dia e noite. Cada não para ela é como se fosse uma injeção de fé em Jesus. Ela continuou. E o segredo é, glória a Deus, aleluia, a importância da oração persistente. Então não desista. Em meio às suas lutas, em meio às aflições, não desista. Persevere em oração.
Persevere nos caminhos do Senhor, porque eu creio que tudo vai dar certo na sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus possa estar te abençoando nesse dia, que essa palavra venha ficar gravada na tábua do teu coração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus te ama e eu também.